Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos seguindo o conselho do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e examinando a nós mesmos, o que devemos encontrar, o que precisamos encontrar, o que é importante que encontrar na vida daquele que crê, daquele que está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Já falamos um pouco, uma apresentação da necessidade de que devemos encontrar uma viva esperança e também a alegria. Aquele que vive em comunhão com o Senhor, que tem restabelecida a paz com o Senhor, aquele que foi agraciado, né, quando examina a si mesmo, ele deve encontrar alegria. Vamos aqui ao Salmo 30. Salmo 30, versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua palavra, que ele abençoe a nossa meditação, a nossa reflexão, como nos tem abençoado nesses dias. Esse texto ele é bastante interessante, né? Davi está agradecendo, né, pelo livramento. Estava numa situação, uma de muitas situações angustiantes, situação de morte, né? A vida dele estava em risco e ele agradece a Deus. Ele reconhece em Deus aquele que age em seu benefício. Davi sempre reconhece o agir de Deus através da sua vida. Já Davi é um homem, como todos os homens, pode ser alvo de inúmeras críticas. Davi pode ser alvo de todo tipo de questionamento. Agora, o que é inquestionável na vida desse homem é a maneira como ele reconhece Deus agindo na vida dele, como em toda circunstância, né, boa ou ruim, ele reconhece o agir de Deus. E quando ele peca, ele reconhece o seu estado de pecado, que Deus não se agrada dos seus erros, dos seus fracassos, e ele tem uma facilidade incrivelmente grande de se humilhar diante de Deus. Coisa não tão comum, não tão frequente nos dias de hoje, na vida dos religiosos, né? Nós somos assim um tanto quanto teimosinhos, né? Queixo duro, gostamos de argumentar, apresentar as nossas razões e contra-razões, nossos argumentos e contra-argumentos, como se Deus pudesse ser convencido pelas nossas argumentações. Então, esse texto fala da alegria que deve habitar na vida daquele que crê, da vida daquele que está em plena comunhão com o Senhor. Essa outra versão aqui diz: Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor Deus meu. Ações de graças te dedicarei por todo sempre. Ações de graças, gratidão, né? Uma vida alegre expressa gratidão a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele realizou nas nossas vidas. Como Davi foi salvo da morte e é grato a Deus com cânticos, com danças, com alegria, nós fomos salvos, recebemos libertação da morte eterna. Por isso, não importando o que se passa nas nossas vidas, nós precisamos encontrar alegria, a alegria no coração de todo aquele que crê, de todo aquele cuja vida é voltada ao Senhor Jesus Cristo. O capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, né, falando da paz da paz e consequente alegria, ele vai discorrer um pouco sobre esse assunto aqui. Vamos dar uma olhadinha nas palavras de Paulo. Há muitos temas nas cartas de Paulo. Nesse capítulo 5 aqui,
há uma enormidade de temas, né? Se for procurar aqui uma cadeia temática para expressarmos os ensinamentos do apóstolo, né? Cada versículo aqui nós encontramos pelo menos 1, 2, 3, 5, né? Nesses poucos versículos aqui nós vamos encontrar uma quantidade muito grande, né, de referências temáticas que podem servir para alvo, motivo de reflexão. Mas nós estamos falando daquilo que nós precisamos encontrar nos nossos corações, nas nossas mentes, como reflexo da nossa fé, da nossa maturidade, da nossa vida. Falamos da viva esperança e falamos da alegria. O cristão tem uma reserva de alegria no seu íntimo. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se há uma batalha sendo travada contra a sua vida, se há uma batalha sendo travada contra a minha vida, se há exércitos que se levantam contra as nossas vidas, não foram ordenados por Deus. Não é Deus que enviou o exército contra nós. Os inimigos que se levantam contra nós são outros, porque entre nós e Deus foi estabelecida a paz. Não há motivo para guerrear contra Deus. Não há motivo para lutar contra Deus. Há, muito pelo contrário, razões suficientes para nós nos alegrarmos na comunhão com Deus. Por intermédio de quem, falando de Jesus Cristo, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha, Paulo aqui está estabelecendo o que foi conquistado por nós através de Jesus Cristo. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele mesmo nos outorgou. Graça. Deus é aquele que transforma o nosso pranto em dança, né, em folguedo, em alegria, em manifestação de alegria. Tem um livro aí com esse título, Transformaste o meu pranto em dança. A parábola do filho pródigo ela pode ser muito bem interpretada como a parábola do Deus que dança, né? Colocando o pai, a figura do pai que espera, como que representando simbolicamente a figura de Deus que aguarda, né, o filho e se alegra, né, quando é buscado, né, quando o filho retorna, quando a humanidade perdida, quando a humanidade caída, quando a humanidade que se desviou de Deus, a ele retorna, quando o homem, quando a mulher, quando o ser humano retorna para Deus, é motivo de alegria. Essa alegria também é estabelecida nas nossas vidas e nas nossas mentes. Por que é tão difícil encontrar? Por que é tão difícil encontrar? É difícil de ser encontrado porque nós nos recusamos, a palavra é essa, nós nos recusamos com grande frequência a experimentarmos, a demonstrarmos esta alegria proveniente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Algumas pessoas são naturalmente assim alegres, festivas, dinâmicas, né? Outros já são assim um pouco mais carrancudos, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da certeza de fé, da certeza de que estamos em paz com Deus, que temos acesso à comunhão com Deus, e isso resulta em uma alegria, em um estado de graça, alegria, folguedo, festa. Nós gostamos de comemorar, nós gostamos de celebrar. Quando inimigos fazem as pazes, se reúnem para uma refeição. Os povos que estavam se matando celebram com alegria a paz. Quando um regime, né, de tirania, de dominação cai, o povo se alegra, né? O povo se alegra. Quando a barreira criada pelo pecado
foi rompida, né? Quando a barreira que o pecado estabelecia, separando-nos do Pai, como a cortina do Santo dos Santos, que separava a presença de Deus da humanidade, foi rompida por Cristo Jesus. Nós devemos ter alegria pelo acesso que temos ao Todo-Poderoso, essa comunhão, essa paz. Por que não desfrutamos? Porque gostamos de colocar as nossas razões, os nossos motivos, as questões do eu. Eu não estou contente, por quê? Por que não está contente? A pessoa fica emburrada, né? Desde a derrota do time de futebol até pela visita da sogra. Tudo é motivo para permitir que lhe sejam roubadas a alegria, a paz e a segurança. Procura vivenciar, experienciar a alegria de ter, né? A alegria de se satisfazer, de se preencher, mas não usufrui da alegria gratuitamente a nós concedida pelo Espírito Santo de Deus. Todos lembram, ou pelo menos deveriam se lembrar do chamado estado de graça, né? No momento que se converteram, ou em eventos decorrentes da sua conversão, um momento que levou a pessoa a Cristo, ou decorrente, né, do estar em Cristo. O estado de graça, a certeza de que vivemos em paz, pacificados com o Deus Todo-Poderoso, a certeza de que a nossa natureza frágil, com tendência pecaminosa, não é levada em consideração no nosso trato, no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Recebemos a paz, recebemos a viva esperança, recebemos motivos para que a nossa vida seja transformada numa vida de alegria, uma vida capaz de demonstrar alegria pela libertação da condenação, pelo livramento da morte eterna, pelo rasgar da cortina que separava a nossa consciência, né, a consciência humana, da consciência do amor de Deus. Deus nos ama, Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é só uma palavra, não é só um discurso, não é só um versículo da Bíblia, é uma verdade eterna. É uma verdade eterna que nos traz o quê? Que nos trouxe o quê? Que depositou o quê nas nossas mentes e nos nossos corações? A fé viva, a alegria também. Por que não se alegra? Ah, eu tenho motivos para não me alegrar. Tudo bem, você tem motivos para se entristecer. Mas quando esses motivos são confrontados com a vida eterna, com a comunhão eterna, com a adoção, o fato de ser filho de Deus, de ser chamado para ser filho de Deus, qual peso tem as tristezas humanas ou temporárias e a alegria, a felicidade eterna? Esse emburrecimento, esse embrutecimento, né? Essa tristeza perseverante, porque algumas pessoas perseveram na tristeza, né? Perseveram na sua dor, na sua angústia. A minha alma está triste. Você não é Deus, você não é Cristo Jesus. A sua alma está triste porque você não permite que ela se alegre em Deus. Você quer que ela se alegre em alguma coisa que a sua mente, a sua consciência deseja, anseia. Quer seja prazer, quer seja poder, quer seja conhecimento, qualquer outra dessas circunstâncias temporais que não são necessariamente impedidas, mas quando confrontadas com o que Deus já proporcionou, com o que o Senhor Jesus já realizou em nosso favor, por que te falta alegria? Ah, eu não consigo mais me alegrar. Não consegue por quê? O que te impede? Não é o seu ego gigante? Não é o seu ego majestoso, magnífico? Não são os seus desejos de ter
e de ser, e de estar, e de acontecer? É o que a palavra de Deus ensina. Razões suficientes para nos alegrarmos, para que o nosso pranto seja transformado numa dança. Transformaste o meu pranto em dança, dança. Davi está exultante, em estado de graça, né? Está envolvido pela certeza do amor de Deus, de ser guardado, protegido e amado por Deus. É uma alegria contagiante. É uma alegria que não pode ser contida. É uma alegria que não tem como ser sufocada, senão na mente daquele que foi dominado pelo egoísmo, né? O supereu, né? O eu que só falta usar colã e capa, né? O eu que estraga a festa, né? O eu que não vê sabor na comida, o eu que não tem prazer na alegria de nada, o eu que não se alegra, que não festeja, né? Que não transmite alegria, que não leva. Olha, vem cá, você precisa saber o que Deus fez por mim. Porque eu estou alegre pelo que Deus realizou na minha vida. O que foi? Você ficou rico? Não, eu não fiquei rico. Eu fui adotado. Mas como você foi adotado? Que conversa é de adotado? Eu conheço seu pai, conheço sua mãe, eu fui adotado por Deus. Eu sou filho de Deus. E olha, Deus não erra, Deus não se engana. Isso é eterno, isso é para sempre. Deus não vai me deixar, Deus não vai me largar, Deus não vai me abandonar, Deus não vai me esquecer. Por isso eu tenho alegria. Eu tenho alegria. É uma viva esperança que muda, transforma até o meu semblante, a minha voz, o meu jeito, porque eu fui dominado por esse Deus. Eu me senti envolvido por esse amor, por essa paz, e eu posso desfrutar dessa paz. Olha, eu posso conversar com esse Deus que me adotou, que me chama de filho, eu posso até chamá-lo de pai. E ele me ouve, e ele me ouve. Ele faz com que eu tenha essa certeza de que tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Que eu só preciso aguardar. Que eu só preciso continuar vivendo. Mas tem pessoas morrendo, eu sei, eu lamento muito. Eu lamento terrivelmente que pessoas estejam morrendo, mas lamentamos. O próprio Senhor Deus lamentou e providenciou o resgate da morte, que é Jesus Cristo. O próprio Senhor Deus providenciou. Não ansiamos, não desejamos a morte, ninguém quer morrer. Nós vivemos na alegria, na certeza da vida eterna. Mas por acreditarmos naquele que venceu a morte, nós sabemos que se morrermos, a morte também não é a palavra final. Nós acreditamos naquele que nos ressuscita, nos ressuscitará para a vida eterna. É essa a nossa alegria. Essa alegria, essa paz, essa esperança, essa fé, que não pode ser corrompida, não pode ser comprada. Não há, o que neste mundo se compara ao que Cristo Jesus fez por nós e através de nós? Me diga, me diga, me diga. Qual agente mundano? Qual certeza deste mundo, desta vida? Qual promessa, qual propósito, qual projeto de vida humana se compara à certeza de ser filho de Deus? Qual projeto de vida humana? Me diga. Ah, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Tá, tudo bem, parabéns, vai lá, filho, trabalha, faça o seu. Faça o seu. Faça o seu. E o que você vai conquistar com toda a riqueza sendo o homem mais rico do mundo? O que você pretende comprar? Exceto os objetos, exceto os bens e valores, que só são valores porque nós depositamos, né? Nós acreditamos que essas coisas valem tanto, né?
é um ato de fé também. Os amigos do dinheiro, ou o poder, ou a influência. Mas o que disso passa da vida terrena? Nada disso passa. E a paz, a alegria, a esperança, que aquele que nada tem, aquele que nada tem pode desfrutar de paz, de alegria, de esperança, de fé, de certeza, que o dinheiro não vai acrescentar absolutamente nada. A não ser a tola ideia, a ingênua ideia de que não, eu nem preciso de Deus, eu tenho tanto dinheiro que ó, qualquer coisa aqui vem um jatinho me buscar, vem um helicóptero, eu sou levado para qualquer hospital, né? Em caso de uma guerra, eu tenho já um alojamento garantido num bunker lá subterrâneo, né? Rapaz, não tem como conter a morte. Pode até fazer umas cirurgias aí para ficar com só a cara também, né? Só a cara e com maquiagem ainda, né? Sou jovem, tá? A aparência jovial, porque não toma sol, né? Vive na sombra, no ar-condicionado, né? Hidratando noite e dia, mas não é eterno. Não é eterno. Não existe nada que o dinheiro proporcione a você que vai durar mais do que alguns momentos e, na melhor das hipóteses, mais do que o que você tem de vida. Eu só estou querendo dizer e reafirmar que a alegria independe daquilo que nós temos ou não. Se você não desfruta, não experiencia essa alegria, a culpa é sua. Se eu não desfruto, não experimento, não expresso, não vivo essa alegria, a culpa é minha. Porque o Senhor nos concedeu motivos, razões e meios suficientes para que nós possamos experimentar a alegria daquele que se reconhece como agraciado, objeto da graça de Deus, favor imerecido. Sabe o que Deus fez por mim? Eu nem merecia, eu nem mereço. Se for parar para pensar, se for parar para avaliar, se for confrontar ali a minha vida com a palavra de Deus, é inferno. É inferno. Não é questão de maior dos pecadores ou menor dos pecadores, é questão em que está fora do padrão. O melhor dos homens, o melhor produto humano está fora do padrão estabelecido por Deus em sua palavra. É inferno. É inferno. Satanás conseguiu arrastar a humanidade na figura dos seus pais, Adão e Eva, ao inferno. Ao inferno. Satanás conseguiu incutir na mente, né, do casal, que criados por Deus, amados por Deus, protegidos por Deus, vivendo na dependência de Deus, em obediência a Deus, isso tudo podia ser deixado de lado, porque vocês podem ser Deus de si mesmos. Vocês podem ser como Deus, vocês podem criar o próprio céu de vocês. Olha o que deu. Acreditaram, decidiram equivocadamente, e houve repercussão, e houve um processo de corrupção da mente, do caráter, da natureza. Deus já havia alertado. Deus havia alertado. Podia ser diferente, a questão não é essa. A questão não é se podia ser diferente. A questão não é se a sua vida hoje, vamos pensar, você é jovem, está com seus 20 e tantos anos. A questão não é o que poderia ser a sua vida ou o que será a sua vida. Você está lá com seus 50, 60 anos de idade. Não é o que poderia ter sido a sua vida. Não é o que você conquistou ou deixou de conquistar. Não é o que você fez, não é o que você recebeu, não é o que você expressou, apresentou para a humanidade. A questão é o que
Deus fez por nós sem que nós merecêssemos absolutamente nada daquilo. Não havia mérito, não havia mérito algum na humanidade. Não havia mérito algum na humanidade aos olhos de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou e providenciou para nós salvação. Isso não te traz mais alegria? Isso não te traz mais alegria? Por que isso não traz mais alegria? Ah, foi uma coisa que aconteceu, que alguns chamam de primeiro amor, né? Que não é bem isso. Alguns chamam de primeiro, não, eu senti, tá, e por que não sente mais? Ah, sabe como é que é a vida? Eu sei, e daí? Eu sei como é a vida, e daí saber como é a vida? Isso é motivo para deixar de viver a paz, a alegria e o amor de Deus que foi dado gratuitamente? Ah, eu não gosto desse assunto. Não é questão de gostar. É uma questão de que a palavra de Deus declara que Deus ungiu o nosso Senhor como espírito de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Faz parte da natureza do cristão celebrar. Aliás, eu não sei como se conseguiu manter uma igreja cristã, num povo tão dado a celebrar, a festejar, a se alegrar, a comemorar, como o Brasil, como conseguiu se manter uma igreja cristã tão embrutecida, né? Tão assim, carrancuda, tão medrosa, né? Tão sem vida. Agora também descambou, né? Quer, quer celebrar tudo, quer se alegrar em tudo, né? Mas o que a palavra de Deus nos chama, nos convida aqui a experimentarmos a alegria de sermos nova criatura, nova criação em Cristo Jesus. Essa alegria que nos ajuda a vivermos além da experiência humana. É essa alegria que nos coloca na esfera de comunhão com o Senhor. Ainda que tenhamos motivos justificados e justos para a dor, para o sofrimento, para tudo, não estou dizendo que o cristão não deve expressar lamento, tristeza. Eu não estou dizendo que o cristão deve ser aí como que um drogado, um dopado, um alucinado, que tudo é motivo de zombaria. Não, não estou falando disso. Estou dizendo que o cristão, quando se examina, ele deve encontrar razões em Deus para se alegrar. E deve encontrar um depósito de alegria no seu coração. Um depósito de alegria, né, que foi gerado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduziu à fé e à esperança. Romanos 12 também, o apóstolo acaba falando dessa alegria aqui. Romanos 12, 12. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas daqui já é mais simplesinho. Abençoai os que vos perseguem. Nós temos razões, motivos para acreditarmos que o cristão abre mão do melhor terapeuta que existe, né? Do melhor ser, do mais poderoso ente capaz de compreendê-lo e capaz de transformá-lo, capaz de mudá-lo. Aquele que sonda as nossas mentes e corações, que busca lá no fundo da nossa alma, do nosso ser, que vasculha, né? Que revira a sujeira, que mexe a água, que faz vir à tona a tristeza, o desespero, o medo, e pode infundir a alegria eterna. Nós não desfrutamos disso porque não exercitamos. Não exercitamos a nossa fé, não exercitamos a nossa esperança, não exercitamos a nossa confiança, não submetemos as nossas emoções e sentimentos ao controle, ao domínio do Espírito Santo. Não trabalhamos em harmonia, não trabalhamos em comunhão com o Senhor. Trabalhamos muito firmados em nós mesmos. O cristão pode e deve expressar alegria na sua vida, alegria de fé, alegria da certeza de que Deus nos ama.
Isso contagia, a alegria é contagiante. A alegria transbordante da presença do Espírito Santo também é contagiante e também é curativa. Sabemos que, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. E a confiança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Sempre o Espírito, sempre o Espírito. O Espírito Santo e a palavra, o Espírito Santo e a palavra, o Espírito Santo e a palavra. Mas como eu estabeleço essa comunhão? Orando, orando, o Espírito Santo e a palavra, dependendo do Espírito Santo, dependendo da palavra. Sabendo que o Espírito Santo vai nos conduzir à palavra, sabendo que a palavra vai nos conduzir a Cristo. O Espírito Santo e Jesus Cristo nos conduzem a Cristo. De Cristo nós somos inundados pelo amor, pela paz e pela alegria de Deus em nossos corações. A paz e a alegria caminham juntas, né? A paz, nós encontramos aqui uma palavrinha de paz em Romanos 15, capítulo 15. 15, 13. Porquanto que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está aqui. Está aqui. A esperança viva, decorrente da fé, a paz e a alegria, esse conjunto, esse conjunto operado por Deus, dominando nossas emoções, nossos sentimentos, eles podem se transformar num agir curativo do Espírito Santo na nossa alma, na nossa mente, nos nossos corações, né? Quando nos dispomos a uma vida de submissão e obediência a Deus, o Espírito de Deus, ele confirma a nossa fé. Ele confirma a nossa confissão, a nossa boa confissão. Esse testemunho é vivificado, transformado, transbordado em palavras levadas ou sem palavras, mas levados à presença, à comunhão com o Pai e dos céus, do trono da graça de Deus. Nós recebemos tudo isso, essa dinâmica, esse poder para vivermos uma vida de esperança, de paz e de alegria no amor de Deus em Cristo Jesus. Eu me despeço aqui lendo Romanos 15, 13, bela palavra do apóstolo, que ele experimentou a duras penas na vida dele. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você será transformado, a sua vida vai transbordar esperança, alegria e paz no Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te traga a paz.